Pergunta rápida. Vou descrever uma pessoa e você me diz como a chamaria. Ela viaja num foguete imenso, sai da atmosfera terrestre, flutua em torno do planeta onde não há gravidade e... Ops, sou uma sirene da Defesa Civil. Desculpem, já já eu volto. Recomeçando, porque o fluxo foi interrompido. Essa pessoa viaja num foguete imenso, sai da atmosfera terrestre, flutua em torno do planeta onde não há gravidade, usa roupa pressurizada que fornece oxigênio e faz experiências científicas enquanto orbita a Terra. Como a chamaria? Todos já sabem a resposta, até meu filho de 6 anos acertou. E ele tem 6. Fiz o teste com ele hoje de manhã. O interessante é que não usei a palavra astronauta, mas a descrição deixa isso óbvio, porque na vida real, reconhecemos identidade pelo que a pessoa faz, não apenas pelo rótulo aplicado a ela. Vamos testar outra coisa. Imagine que inventei uma palavra nova e essa palavra é Valinox. Você nunca ouviu a palavra antes, e se eu lhe perguntasse, você viu o Valinox hoje? Você não entenderia. A palavra não significa nada, mas imagine que eu explicasse. Um Valinox é um objeto pequeno, como uma válvula, que as pessoas têm em casa. Não tem tela, não faz barulho, mas é sensível à presença. Quando você entra na sala, ele logo ajusta o ambiente. Iluminação, temperatura, até o som. Não a partir de configurações, mas de você. Aprende com o tempo o que você pensa, como se move, o que prefere. E em silêncio, molda seu entorno. As pessoas esquecem que ele existe, até saírem de casa. E aí tudo parece um pouco estranho, quase desajustado. Isso seria o Valinox. Esse é o ponto. A palavra não te ajudou a entender, mas a descrição sim. A palavra só faz sentido depois de você saber o que ele é. E é exatamente assim que a Bíblia revela quem Jesus é. Ela não parte de um rótulo, mas te dá uma descrição. E depois de ver o que ele faz, você entende como chamá-lo. Muitas discussões focam em saber se o Novo Testamento afirma Jesus é Deus. Mas os autores bíblicos revelam a identidade de outro jeito. Mostram-na por meio de ações, de autoridade, de papéis, em vez de começar por uma definição filosófica. Formam um desenho. Vejamos esse desenho. Primeiro, Jesus perdoa pecados. Em Marcos 2, ele diz a um paralítico, teus pecados estão perdoados. E os líderes religiosos pensam, quem pode perdoar pecados exceto Deus? No entender deles, o perdão pertence ao Senhor. Mas é o próprio Jesus quem declara o perdão. Segundo, Jesus recebe a adoração várias vezes. As pessoas se prostram a seus pés, os discípulos o adoram, o homem cego de nascença o adora, e Jesus nunca os impede. Em toda a Escritura, os servos de Deus recusam a adoração, mas Jesus a recebe. Terceiro, Jesus dá ordens à natureza. Em Marcos capítulo 4, Jesus repreende o vento e o mar. Na hora, a tempestade acaba. Os discípulos se perguntam, quem é esse? A quem até o vento e as ondas obedecem? Essa pergunta ecoa a escritura hebraica. Ouça isto. O Salmo 107 diz, ele transformou a tempestade em leve brisa e as ondas emudeceram. O Senhor acalma a tempestade, mas Jesus faz a mesma coisa. Aí vai mais um paralelo. Jó diz que o Criador caminha sobre as águas do mar. Então, em Mateus 14, Jesus caminha sobre as águas. O mar que as pessoas temiam, ele o atravessa. Quando ele entra no barco e a tempestade se acalma, os discípulos o adoram e dizem, realmente, tu és o Filho de Deus. Alguém poderia dizer, Moisés também fez milagres, e é verdade, mas há uma diferença. Moisés faz milagres ao invocar a Deus. Jesus faz milagres por sua própria autoridade. Moisés diz, permaneçam firmes e vejam o que o Senhor fará. Então Deus age. Mas Jesus não pede. Ele diz, silêncio, aquieta-te. E a tempestade lhe obedece. É outro patamar. Moisés é um servo e Deus age por meio dele. Jesus age com autoridade. Moisés nunca aceita adoração. Jesus, sim. Moisés nunca perdoa pecados. Jesus, sim. E Moisés nunca afirma que sempre existiu. Jesus, sim. Então a pergunta não é se ambos fizeram milagres. A pergunta é como o fizeram e o que afirmaram. É aí que as diferenças ficam claras. Quarto, Jesus disse algo espantoso. Antes que Abraão existisse, eu sou. A multidão na hora tenta apedrejá-lo. Compreende que ele está afirmando algo descomunal. Quinto, no Novo Testamento, em João capítulo 1, está escrito, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Colossenses diz o mesmo, tudo que existe veio a existir por meio dele. E Colossenses acrescenta algo ainda maior, nele tudo subsiste.
A própria criação continua a existir por meio dele. E a famosa frase de João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Há outro detalhe na escritura hebraica. Aquele que cavalga as nuvens é o Senhor. O Salmo 68 diz, o Senhor cavalga os céus. Isaías fala sobre o Senhor cavalgando as nuvens. Daniel 7 descreve uma figura que vem com as nuvens do céu e recebe soberania eterna. E Jesus diz, o Filho do Homem virá com as nuvens do céu. Para uma audiência judaica, tais imagens tinham profundo significado. Outro paralelo, Joel diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas em Romanos, capítulo 10, Paulo aplica isso a Jesus. O chamado, originalmente dirigido ao Senhor, é também dirigido a Jesus. Outro paralelo. Em Isaías, o Senhor diz, diante de mim todo joelho se dobrará. E em Filipenses se lê, até que todo joelho se dobre e toda língua confesse que Jesus, o Messias, é Senhor. É importante entender que, para quem não conhece o Tanar, a escritura hebraica, essas conexões nunca apareceriam. O Novo Testamento está sempre aurindo no Tanar, por isso leitores judeus e gentios precisam estudá-lo. O Novo Testamento não substitui o Tanar, constrói em cima dele. É importante mencionar que alguns judeus que acreditam que Jesus é o Messias hesitam em dizer que ele é Deus. Isso vem do desejo de proteger a unicidade de Deus. Por séculos, judeus foram ensinados que chamar qualquer homem de Deus violaria essa unicidade. Se essa questão interessa, fiz um vídeo sobre a unicidade de Deus nas escrituras hebraicas. Deixo o link bem aqui. E se você é novo no canal Highway 53, pense em inscrever-se se aprecia esse tipo de discussão. Mas a verdadeira pergunta é esta: o que as escrituras revelam? Vou tentar uma coisa com você. Farei uma descrição, veja se consegue perceber a quem ela se aplica. Essa figura perdoa pecados. Ele recebe adoração, comanda o vento e o mar, anda sobre as águas. Existia antes de Abraão. Todas as coisas foram criadas por meio dele, continuam a existir por meio dele. E ele vem nas nuvens do céu com autoridade eterna. Ouvindo essa descrição, sem nome algum ligado a ela, muitos diriam, parece estar falando de Deus. E com base nas escrituras hebraicas, estariam certos. Mas o extraordinário é que é exatamente assim que o Novo Testamento descreve Jesus. O Novo Testamento não se contenta em dar um rótulo, faz um retrato. E quando você recua um pouco e observa o quadro inteiro, você começa a entender exatamente de quem a Bíblia está falando. Como quando alguém descreve uma pessoa que viaja num foguete e flutua no espaço. Você pode não ouvir a palavra astronauta, mas quando ouve a descrição, você entende. Se este vídeo o ajudou a pensar de um jeito diferente sobre a Bíblia, clique em gostei para que alcance mais pessoas e se quiser ir mais fundo, especialmente de uma perspectiva judaica e bíblica, inscreva-se.